Vamos adiante, vejam essa história. A professora universitária Adriana de Abreu desejou nas redes sociais a morte dos filhos de famílias ricas. Ela leciona no Departamento de Ciências Humanas e Letras da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Abro aspas. Se morresse bastante filhos de ricos, aí sim nivelaríamos de forma mais humana, escreveu a educadora em um fórum de discussões no Facebook na quarta-feira, dia 10. O comentário veio em resposta à publicação de uma jornalista que criticava a demora da volta às aulas no estado da Bahia. A profissional de comunicação também mencionara a pressão de sindicatos, cujo objetivo é manter suspensas as aulas presenciais. Abro aspas mais uma vez. Eu queria mesmo que abrisse escola para os filhos de rico e que os pais sem noção se livrassem, estou reproduzindo aqui da forma como foi escrita, com todos os erros de português. Queria que os pais se livrassem da chateação que os filhos causam. E se morresse bastante filho de rico, aí sim nivelaríamos de forma mais humana. Que morram então, acrescentou Adriana, que apagou o comentário posteriormente. Na rede social dela, a foto de perfil tinha um filtro de professor antifascista, comumente usado por docentes alinhados à esquerda. Na UESB, Abreu dá aulas de literatura de autoria feminina na literatura brasileira moderna e contemporânea, com o viés da crítica feminista. Em suas linhas de pesquisa está Discurso, Cultura e Crítica Feminista. Levantamento do jornal Gazeta do Povo mostrou que a professora recebeu entre 2014 e 2017 53,6 mil reais em bolsas de pesquisa científica pela coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. A iniciativa é custeada com o dinheiro dos pagadores de impostos. Depois da repercussão, Adriana publicou uma nota na qual garante que sua fala foi tirada do contexto. O deputado federal Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, anunciou no Twitter que entrou com uma representação no Ministério Público do Estado da Bahia contra Adriana. É inadmissível que uma docente e pessoa encarregada de ensinar esteja dando aula, escreveu o parlamentar na rede social. Ana Paula. Inacreditável essa história, Vitor. Uma professora, se já seria grave o suficiente qualquer pessoa falar isso, qualquer pessoa desejar a morte de alguém, pobres, ricos, brancos, negros, homens, mulheres, gays, o que sejam, imagina uma professora que deveria, eu falo isso de uma maneira até muito confortável, porque eu sou filha de professores numa época onde os professores eram respeitados como o segundo pai, a segunda mãe. Mas esse respeito era um respeito de mão dupla, era um respeito também dos professores com os alunos em relação à própria autoridade, a própria maneira de se portar dentro de classe, no sentido de você criar não apenas bons alunos academicamente, mas cidadãos ali compactuados com a verdade e principalmente com o respeito. E isso que a gente vê aí é inacreditável e a gente tem que expor, infelizmente a gente tem que expor essas pessoas. O engraçado e o irônico, né, se não fosse trágico, é que logo depois que essas pessoas são expostas, o que volta não, minha frase foi tirada de contexto. Como é que se tira de contexto que todos eles morram? Isso não tem como ser tirado de contexto, tá lá, né? É como o nosso STF que vai entrar em sessão para julgar se a Constituição é constitucional, sendo que a frase usada é vedada. Bom, vedada é vedada, está escrito lá, não tem como tirar de contexto. A mesma coisa acontece com esse tipo de gente. Então, tem que expor, os pais têm que ficar muito ligados, porque esse tipo de militante, infelizmente, nossas escolas estão cheias. A gente tira o chapéu e aplaude de pé o trabalho árduo de professores responsáveis, não militantes, mas infelizmente hoje o Sindicato dos Professores no Brasil, aqui nos Estados Unidos também, infelizmente eles estão infestados de militantes que, além de não apenas colocar em pauta e sempre enaltecer a carreira e o caminho acadêmico, mostra absurda essa total falta de respeito
não apenas com quem está em sala de aula, mas com todas as famílias, né, que tem que ler um absurdo desse. Eu espero que ela seja punida de alguma forma e que siga e que seja exemplo para outros professores não atravessarem essa fronteira aí dessa militância absurdamente ignorante. Você, Fiuza? Olha, a salvaguarda para uma pessoa dessa perpetrar essa barbaridade e continuar aí imune é justamente essa lenga-lenga de esquerda. É isso que a defende, porque ela está dizendo, não, eu quero que os ricos morram. Aí você pensa, é uma revolucionária, né? Tudo bem, desclassificada, violenta, mas ela é uma revolucionária. Ela está em missão contra a elite rica. Ela quer fazer o voto do despojamento. Ela quer ser franciscana, ela é altruísta, né? Ela é uma xiita do altruísmo, da militância solidária. Só que não é nada disso. Inclusive, a nossa reportagem, mostra que ela aparentemente, inclusive, obtém bons ganhos financeiros com esta cantilena contra a burguesia. Ela é uma burguesa. Então é o seguinte, retirem esta condecoração dessa pobre criatura, pobre espiritualmente, né? Retirem-lhe a condecoração de uma militante de esquerda, né? Se ficar claro que é esse o jogo que ela faz, e assim ela obtém um grupo que a protege, assim ela obtém financiamentos. Então isso é parasitismo, isso não é militância ideológica. Qual é a dificuldade? Apontem, observem e digam, trata-se de parasitismo. E aí, imediatamente, essa pessoa perde todo o seu poder, todo o seu poderzinho. A gente acabou de falar do ministro Fachin. Um casuísmo atrás do outro lá em relação à tentativa de proteger o Lula, depois tentativa bem sucedida de soltar o Lula. Aí vem a história, o livro do general, é tudo que eles rezam dia e noite para que aconteça. Olha a direita está nos ameaçando. Nós somos democratas de esquerda, bonzinhos. Então tira do Fachin isso também, né? O Fachin não é um militante de esquerda. Nesse caso, por exemplo, ele é um retórico, né? Ele está aproveitando para tentar se colocar como vítima de uma possível guinada fascista, militar, etc, etc. Não foi nada disso que aconteceu na história recente do Brasil. A investigação e a prisão do Lula foi um ato de democracia brasileira, com o povo na rua pacificamente, no país inteiro. Foi isso que aconteceu. E esta professora, ela está também salvaguardada nisso, né? Ela diz, não, mas eu sou de esquerda, gente. Eu sou de esquerda, então tudo bem, né? Vai ali tomar umas pancadas, não sei o quê, o deputado diz que vai processar, mas ela tem a patotinha dela que protege, porque ela está supostamente ali seguindo uma cartilha contra os ricos, a favor dos pobres, etc. Retirem esta fantasia dos parasitas. Eles não são militantes de esquerda, eles são parasitas. Diga, Zé. Ô, Vitor, eu diria que em condições normais ela deveria ser afastada e passar por um processo de tratamento psicológico, porque uma pessoa assim representa evidentemente perigo para as crianças. O que eu vejo aí é um fosso muito grande entre funcionários públicos que têm estabilidade, que são professores e que acham que podem fazer o que quiser. Não é bem assim. O professor, ele está ali na sala de aula para desenvolver uma atividade com método, com orientação e com controle. Não é assim. E entrando no mérito do debate dela, as escolas particulares vão voltar sim, a gente vai ver que não tem problema. Aí as professoras da área pública em vários estados, elas não querem voltar. Não querem voltar ali ao trabalho, mas num determinado momento vai ter que voltar. Agora, quanto a esse surto
desta pessoa que se diz professora. Isso não é professor. Um professor não deseja nunca a morte de um aluno, muito pelo contrário, deseja a vida e vida boa para o aluno, né? Acho que ela devia, no mínimo, ser levada para um tratamento psiquiátrico, afastada imediatamente da atividade e levada para um tratamento psiquiátrico. Só isso pode explicar um posicionamento assim.